Investindo com bancos, pessoal, o que acontece, né? Normalmente, a gente pega lá, consegue poupar o investimento tal, pega o nosso dinheiro e vai para os bancos convencionais. A grande maioria das pessoas fazem isso. Vai lá nos bancos convencionais, algumas pessoas ainda falam com os gerentes de bancos para ver a sugestão dele, a recomendação dele sobre que tipo de investimento realizar, e outros acabam aplicando diretamente na poupança, em CDB, título de capitalização, enfim, investimentos convencionais que está na nossa cabeça que são super seguros, porém, como eu falei para vocês, não são tão seguros porque eles estão perdendo dinheiro da inflação, tá certo? Então, aqui eu coloquei rapidamente, a poupança, ela é um péssimo investimento, tá por volta de 6% ao ano, 7% ao ano, porém, a gente tem inflação acima disso, então a gente está perdendo dinheiro na poupança, pessoal. CDB é outro tipo de investimento também que eu considero ruim, dos bancos convencionais. Existem CDBs melhores de outros tipos de bancos, porém, o de banco convencional, que a maioria das pessoas está acostumada a investir, não é um bom investimento. Fundo de renda fixa também não é um bom investimento. Previdência privada, pessoal, previdência é uma armadilha. Você vai ver, eu vou passar um vídeo rapidinho aqui mais tarde, falando que a previdência privada pode ser muito ruim devido às altas taxas de administração e taxas de aporte. Isso daí foi uma grande jogada de marketing dos bancos para vender previdência privada, porque pegaram o gancho do INSS que iria falir e começaram a criar essa previdência privada e começaram a fazer aquela simulação falando, R$200 hoje, no final do período aí de 30 anos, você vai ter 1 milhão, 2 milhões. Porém, se você investisse o mesmo dinheiro no Tesouro Direto, você teria talvez o dobro daquele valor que você teria na Previdência Privada. Dinheiro para o banco em termos de taxa de aporte e taxa de administração. E fundos de renda variável para alguns aí, o risco é altíssimo, não recomendo. Como eu mostrei para vocês na reportagem, o índice Bovespa médio aí ficou, em 2015, aí quase 5% negativo esse ano. Aqui eu estou mostrando um gráfico para você sobre a poupança e por que ela é uma perda de dinheiro para a gente. Esse gráfico aqui, ele mostra os gráficos históricos da poupança e da inflação de 2001 até 2014. O IPCA, que é a barra cinza, significa inflação. Quanto foi a inflação naquele período, naquele ano. E o gráfico azul seria a poupança antiga e o gráfico laranja, a poupança nova, que só aparece em 2013 e 2014. Agora, se você for perceber, no ano de 2012, a gente teve a inflação atingindo o patamar de 12,53% no ano e a poupança rendendo 9,16% naquele ano. Então, quem tinha dinheiro naquele ano perdeu 3,37%. E eu me incluo dentro dessas pessoas que perderam dinheiro naquele ano, pois foi a partir no finalzinho de 2012 que eu financeira de como aplicar melhor o meu dinheiro. E aí, pessoal, isso vai de ano a ano. Agora, o que eu quero falar para vocês aqui é uma análise bem rápida sobre os últimos 5 anos, de 2010 a 2014. Se você for parar para ver, a média de rentabilidade acima da inflação nesses últimos 5 anos foi menor do que 1%. Então, pessoal, tem dinheiro na poupança desde 2010 até hoje, o seu rendimento anual foi menor do que 1% ao ano. Ou seja, praticamente seu dinheiro ficou estagnado. O mesmo valor que você tinha lá em 2010 seria o valor que você conseguiria hoje aí, com uma pequena variação. Porque a poupança, ela não paga rentabilidade boa para a gente, tá certo? Então, poupança é perda de dinheiro. A gente tem que mudar isso rapidamente. E a poupança em 2015 aí, pessoal, a notícia aí que eu falei para vocês, do R7, né, da Record, 20 de julho, a poupança, o estudo Economática, aqui embaixo, mostrou que quem tem dinheiro na poupança perdeu 1,31% no último ano. Isso é até julho. Eu mostrei uma notícia para vocês que já está perdendo 2%. Então, fuja da caderneta de poupança o mais rápido possível.
Vamos falar um pouquinho agora sobre educação financeira, pessoal, que é um assunto super importante que a gente tem que ter. Antes da gente seguir para esse novo tópico aqui, eu queria ver com vocês aí se está tudo bem, se está todo mundo conseguindo seguir, se você tô indo bacana aí, se eu tô num ritmo legal. Algumas pessoas falaram que o áudio está cortando de vez em quando, mas eu tô dando uma olhada aqui, parece que está bacana. Eu estou vendo que as pessoas estão dando um ok aqui, que está todo mundo seguindo aí. Então tá certo, pessoal. Se eu estiver indo rápido, de vez em quando eu vou parar para perguntar para vocês se está tudo ok ou não, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui a apresentação. Vamos lá, educação financeira, pessoal. Isso aí é o que eu falei para vocês na fase de adolescência dos adolescentes lá quando tem 15, 16 anos. Porque se a gente plantar isso na cabeça dos adolescentes, quando eles entram aí para a fase da faculdade e tal, a gente já vai conseguir um enorme benefício para eles, porque eles já vão entrar ali com uma cabeça totalmente diferenciada sobre como economizar, sobre como investir melhor seu dinheiro. Certo? Vamos lá. Aqui eu deixo uma mensagem do ator Will Smith, que é uma mensagem que a gente tem que levar para a gente. E eu conheço muita gente que acaba não prestando atenção nesses pontos. E ele fala o seguinte: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Essa frase aí eu acho excelente, pessoal. Porque se você for parar para pensar, com certeza você conhece alguém que se enquadra nessa fala que ele fala. Vou até repetir para vocês. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisa para impressionar pessoas que não gostam. Pessoal, isso daí é o que mais tem de gente aí no Brasil. Se você for ver, existem pessoas até que com carreiras altas aí, sei lá, médico, por exemplo, ou um advogado, um engenheiro, enfim, que por estar no status de uma carreira, de uma profissão de um pouco mais de alto nível, querem parecer que são milionários. Então, os caras compram casas, carros, enfim, relógios super caros, roupas de grife, enfim, eles gastam muito dinheiro para dar aquela impressão que são elite, que são pessoas que têm muito dinheiro, enfim, isso daí é a regra básica de educação financeira. A gente não pode cair nessa cilada, pessoal. A gente não pode cair nessa cilada, certo? Vamos lá. Não existe atalho. Essa é a primeira coisa que eu falo para vocês. Não existe atalho. Eu não vou falar para vocês aqui que daqui a 30 dias eu vou deixar vocês milionários, porque não existe atalho. O que existe é trabalho duro. E para que esse trabalho aconteça, a primeira coisa é que você precisa controlar os seus gastos. Você precisa saber exatamente quanto você ganha e quanto você gasta. E quando eu falo quanto você ganha e quanto você gasta, é nos mínimos detalhes. Ou seja, quanto você ganha? Eu ganho um salário X ali, todo mês é aquele, tudo bem. Ou se você é um autônomo, você tem que saber exatamente quanto você ganha. Aquele mês você ganhou, sei lá, 1.000, no outro mês 1.202, no outro 1.530, no outro 1.100 e tanto. Enfim, você tem que ter o controle absoluto de quanto você ganha. E o controle absoluto de quanto você gasta. E esse quanto você gasta, você precisa controlar nos mínimos detalhes. Saber quanto que você gastou no supermercado, na padaria, quanto você gastou para ir na discoteca, quanto você gastou no barzinho, quanto você gastou para, enfim, para fazer qualquer coisa. Esse controle você pode fazer num papel, que eu acho que é bem complicado hoje em dia, por causa da tecnologia, né? Com a tecnologia ficou muito mais fácil. Ou você pode fazer numa planilha em Excel. E eu, por muitos anos, aí por quase, acho que 8, 9 anos, eu utilizei uma planilha em Excel que eu mesmo criei, onde eu tinha um controle total sobre todos os meus gastos. E no final do mês eu consegui analisar, falando, pô, esse mês aqui eu acabei gastando muito aqui em passeio, em saída para barzinho. Pô, gastei R$200 em barzinho. Pô, será que eu precisava realmente gastar R$200 em barzinho? Será que eu não podia economizar um pouco aí do barzinho e investir um pouco mais de dinheiro? Ou, poxa, esse mês aqui eu acabei comprando muita roupa aqui, gastei, caramba, R$500 de roupa. Pô, será que realmente precisava? Enfim, pessoal, somente depois que você tem o controle
de todos os seus gastos, que você vai saber exatamente onde você está gastando dinheiro e saber se você está gastando demais ou não. E eu vou dar um outro brinde para vocês, junto com o e-book que eu falei no começo da apresentação. E esse brinde vai ser a minha planilha de controle de finanças, onde você vai controlar tudo que você ganha e tudo que você gasta. E aí você vai ter o controle total e vai chegar no final do mês e você vai falar, poxa, em supermercado esse mês eu gastei R$500, em combustível eu gastei R$100, em estacionamento mais 50, enfim, você vai ter controle total sobre todas as categorias de gastos que você tenha e vai saber onde que você pode economizar. Então fica comigo até o final da apresentação, que você vai, além de ganhar o meu e-book gratuitamente, você também vai ganhar esta planilha em Excel financeira que eu usava por 10 anos aí, que com certeza vai valer a pena para você. Outro ponto super importante, você precisa economizar e investir o máximo que pode, especialmente se você está no início da carreira. Isso porque, eu vou falar um pouco mais para frente, porque o juro composto, ele age ao nosso favor, ele vai fazer com que o nosso dinheiro cresça exponencialmente. Então, se você agora consegue economizar e investir, tente fazer isso ao máximo para que esse dinheiro possa ser a bola de neve que vai fazer o seu montante crescer ainda mais rápido. E aqui, pessoal, vive em um padrão abaixo dos seus ganhos. É aquela frase do Will Smith que eu postei para vocês aqui anteriormente. Não é porque você tem uma profissão de um alto nível, uma profissão um pouco melhor, que você vai querer começar a viver em um padrão superior do que você ganha. Para você conseguir investir todo mês e conseguir chegar na sua independência financeira, você tem que viver em um padrão abaixo do seu ganho. Não adianta nada, sei lá, uma pessoa ganhar R$15.000 e ter um gasto de R$15.000 por mês, ou até mais, às vezes. Ela não vai sair nunca do mesmo lugar, ela vai trabalhar e vai chegar ao ponto lá que vai vir a aposentadoria do INSS dela, e ela ganhava R$15.000, vai chegar uma aposentadoria de R$3.000, R$4.000. E aí, o que a pessoa vai fazer com esse dinheiro? Não vai conseguir se manter. Você precisa viver em um padrão abaixo do seu ganho. Se você ganha, por exemplo, R$3.000, tente viver em um padrão que você gaste menos de R$3.000 para que sobre dinheiro no final do mês, para que você possa investir visando a sua aposentadoria, visando a sua independência financeira. Certo? Vamos lá. Outra coisa, evite dívidas e financiamentos ao máximo. Por que eu falo isso? Porque dívida e financiamento é um ponto que vai te comer muito dinheiro. Você não faz noção. Outro dia mesmo estava passando aí que, se eu não me engano, no cartão de crédito, os juros cobrados ao ano supera 350%, pessoal. Ou seja, se você, porventura, devia R$1.000 no começo do ano para o cartão de crédito e não pôde pagar, no final do ano, esses R$1.000 viraram R$3.500 de dívida. Então, é muito dinheiro que vai para a dívida de cartão de crédito. De cheque especial também é altíssimo, mas chega a 250% ao ano. Então, você precisa evitar ao máximo esse tipo de dívida. Financiamento também é uma coisa que tem muitos juros, não chega a ser um juros exorbitante quanto de cartão de crédito e cheque especial, porém é muito grande assim. Uma coisa que é super importante que hoje você está fazendo aqui comigo, investir em conhecimento e educação financeira. Você precisa estipular um tempo, um horário, para que você se eduque financeiramente, saiba como investir seu dinheiro de forma correta. Por exemplo, hoje você está aqui investindo seu tempo aí, 1 hora e meia aí de sei lá, de outra, fazendo alguma coisa na rua, enfim, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento, mas não, você decidiu estar aqui comigo, assistindo essa palestra, investindo no seu conhecimento de educação financeira. Então, pessoal, parabéns por você estar aqui comigo hoje. Isso é um fator decisivo que vai fazer você ter um sucesso financeiro de desejo. Um outro ponto super importante que eu falo é: seja disciplinado e paciente. Por que isso? Porque se você tiver a disciplina e for paciente, você vai chegar lá daqui a alguns anos com a sua independência financeira. Não adianta a gente ter pressa. Os anos vão passar de qualquer forma. Então,
Se você começou hoje com 20 anos, com 30, 40, 50 anos, 60 anos, enfim, eu vi que tem pessoas aí desde os 19 anos até 60 anos, um pouco mais, nunca é tarde para a gente começar. Os anos vão se passar de qualquer maneira, pessoal. E o que eu quero falar com isso? O que é melhor? A gente manter as coisas como estão e continuar na mesma, sendo que o nosso dinheiro de hoje vai valer praticamente a mesma coisa daqui a 10, 15, 20 anos, ou a gente começar a pensar um pouquinho diferente, começar a seguir o que eu vou recomendar aqui para você e conseguir chegar lá na frente com 5, 6 vezes mais dinheiro do que você pensou em chegar. Acredito que a segunda opção seja a melhor, né? Vamos lá, vamos seguindo.